São 6 petições. Nós já falamos da primeira petição, que era: santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Eu acho que o principal dessa petição é a gente saber o que é o reino, né? A importância do reino. Porque quando a gente fala venha o teu reino, o que quer dizer com venha o teu reino? O que é o reino? Né? Então a gente vai estudar um pouquinho, vai falar um pouquinho do que é o reino. As primeiras petições estão conectadas entre si: o nome, o reino e a vontade de Deus. Já falamos do nome, hoje vamos falar do reino, domingo que vem da vontade de Deus. O que a Bíblia fala sobre o reino de Deus? É um assunto amplo, profundo. Existem livros e livros que falam sobre isso. Vou tentar aqui sintetizar no máximo sobre o reino, porque se a gente fosse falar, gente, assunto para falar, é muito extenso. Então eu vou tentar sintetizar o máximo sobre o reino. No Novo Testamento, o reino de Deus aparece 144 vezes. Na palavra grega, basileia. Glória! Aleluia! No Antigo Testamento, os profetas também já falavam do reino de Deus. Os judeus esperavam a vinda do Filho de Deus, que é o Messias, do rei que viesse para dar vitória para Israel sobre os romanos, que dominavam o mundo. Então, lá no Antigo Testamento, tinha aquela guerra de Israel contra Roma. E daí, os judeus achavam que o Messias que ia vir, ia ser um rei que ia acabar com a guerra de Israel contra Roma, contra os romanos. Então era esse Messias que eles estavam esperando, este tipo de rei que acabaria com essa guerra. Mas Jesus, ele chega para deixar claro que o reino é de Deus e não terreno. A gente pode ver isso lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Para poder ficar mais fácil, Jesus contava parábolas sobre o reino de Deus. O que fez com que os judeus não acreditassem que Jesus era o Messias foi o fato dele ter subjugado os romanos, deles não ter subjugado os romanos. É o que eu falei, ele estava esperando um rei que dominasse os romanos, que subjugasse os romanos, que destruísse os romanos. Como Jesus não fez isso, caiu essa ideia de que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, que era o rei, porque não fez o que eles esperavam. Mesmo com todos os sinais que Jesus fez, todos os milagres acontecendo, mesmo assim, eles não acreditaram pelo fato de não ser um rei terreno, né, que derrotasse os romanos. Quando indagaram Jesus quando o reino de Deus viria, ele responde que o reino de Deus não vem como vocês estão pensando, que ele vai vir com a destruição dos exércitos de forma militar, de forma bélica, como eles estavam pensando. Isso a gente pode ver lá em Lucas, capítulo 17, versículo 21. Então aqui sintetiza, que reforça a ideia de que eles esperavam um rei carnal, um rei de batalha, e Jesus ele é rei, mas é rei dos céus. Tem pessoas que acham que a igreja é o reino de Deus, mas a igreja não é. A igreja é como se fosse uma agência do reino de Deus. Como se a gente vai lá na casa lotérica, não é a Caixa Econômica, mas é uma agência, a gente consegue fazer alguns serviços lá. Nós aqui, a gente é uma agência do reino de Deus, nós estamos aqui para servir, mas a igreja ela não é tudo, ela não é o reino, né? É uma agência. Cristo é o reino, e na primeira vinda ele veio e venceu as trevas, poder espiritual do pecado. Na segunda vinda de Cristo, ele virá para estabelecer novos céus e nova terra, e destruir definitivamente os inimigos de Deus. Venha o teu reino refere à segunda vinda de Cristo. É o desejo também de ver o reino de Deus se expandindo no mundo através da pregação do Evangelho, de ver pecadores sendo salvos e Jesus reinando no seu coração. Venha o seu reino. É o desejo de converter pecadores e expandir o reino no mundo. Então o reino, Jesus é o reino. Sabe? Quando a gente fala venha o teu reino, a gente quer Jesus perto.
os missionários é o reino, sabe? Então, quando a gente pede o reino, a gente quer a proximidade com Jesus. Quando oramos, venha o teu reino, estamos orando pelos missionários. É o desejo de ver a mensagem do reino indo às nações. Então, se o reino não é aqui, o reino é espiritual, é a casa do Pai, e a gente pede, venha o teu reino, a gente quer que o reino se aproxime, a gente quer que os pecadores se convertam para poder chegar ao reino do céu. É desejar o avanço do Evangelho, que o reino de Deus estabeleça nos corações dos pecadores. Venha o teu reino. Estamos pedindo a Deus que o reino de Deus seja cada dia mais glorioso em nosso coração, que Cristo reine em nossas vidas. É o desejo de obedecer tudo que o rei estabeleceu no seu reinado. Estamos pedindo que Deus abençoe o seu povo, que capacite a igreja, que vivamos de acordo com os valores de Deus. Neste mundo temos dois reinos, o de Deus, que é nos corações, e o de Satanás. Pedindo venha o teu reino, estamos reforçando a ânsia pelo reino de Deus, mesmo estando presenciando o reino de Satanás. Estamos pedindo pela segunda vinda de Cristo, que o reino venha de forma definitiva e plena, que o reino se estabeleça em nossos corações, que Deus continue reinando em nossos corações e que seus valores possam ser vistos em nossas ações como igreja. Um não cristão, ele não consegue orar a oração do Pai Nosso e entender o que ele está pedindo. A gente até, quando a pessoa que não entende, ela vai passar pela frase, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas ela não vai entender a importância do venha o teu reino, o que é o reino, o que verdadeiramente ela está pedindo. Só um cristão entende o reino de Deus, que na verdade é o Evangelho. Eu acredito que eu consegui passar aí, sintetizei o que eu queria trazer para os irmãos. Claro que é um assunto profundo, que se os irmãos puderem e quiserem, podem se aprofundar. Tem muito ainda para aprender. Amém?